Bom dia, turma. Vamos dar continuidade à nossa aula de climatologia. E a gente vai falar sobre o quê? A aula de hoje sobre os climas do mundo, tá? Então, a gente vai ver aqui quais são os tipos de clima que existem no mundo todo, tá legal? Então, vamos lá. Então, vamos começar, tá? A gente já falou, né, das aulas sobre os fatores climáticos, dos elementos climáticos que compõem o nosso clima, né? Cada clima ali, a questão, ele é o quê? Ele é bem regional, tá? Então, vamos lá. Existem duas formas de se classificar o clima. A gente já viu, né? Que a questão das massas de ar, que elas influenciam muito, né? Num determinado território. E o comportamento do quê? Da chuva e da temperatura, né? Que são os fatores climáticos, tá? Então, outra coisa também que influencia muito o clima é que a gente pode ver nessa fotografia aqui, são onde estão localizadas as zonas, né? Então, a gente tem o que? A zona polar, a gente tem a zona temperada e a gente tem a zona tropical. Então, isso aí, o que? Vai influenciar o clima também, tá? Então, vamos dar prosseguidade. Então, os tipos de clima. Então, nesse mapa aqui mostra, né, de acordo com as zonas, como os climas, eles estão o quê? Eles estão bem localizados. Então, existe o quê? O clima equatorial, o tropical, o subtropical, o desértico, semiárido, mediterrâneo, o temperado, o frio de montanha, o polar e o subpolar. Então, a gente vai ver características de cada um desses tipos de clima, tá? Vamos lá. O primeiro clima é o clima polar, também chamado de o quê? Glacial, tá? Então, onde que ele está localizado, né? Na parte do Ártico, né? O nome dele já é polar, porque ele está localizado lá onde? Nos polos. Então, nas encostas eurasianas do Ártico, Groenlândia, Norte do Canadá, Alasca e Antártica, né? Temperaturas, são temperaturas extremamente muito baixas, né? Chegando a negativos, né? Que ficam em torno, igual eu coloquei ali, menos 30 graus. No inverno pode chegar a menos 50 ou até mais, tá? E no verão também as temperaturas são negativas, que é menos 10 graus. Ventos muito intensos e totalmente o que? Coberta por gelo, a questão da vegetação. Então, nesse climograma, a gente vê aí, né, chove-se muito pouco também, né, a questão da pluviosidade é muito pouca, e as temperaturas, o que? Baixíssimas. O segundo é o que? É o clima de montanha. Né? O clima de montanha, ele, o próprio nome já diz, né? É um frio, né, característico o quê? Das grandes cadeias de montanha ou das cordilheiras, né? Localizado nos Alpes, né, da Europa, montanhas rochosas nos Estados Unidos, a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, né, Himalaia, etc. Então, qual é esse tipo de clima, né? A temperatura e o regime de chuva são influenciados de acordo com o quê? Com o relevo, né? Então, quanto maior a montanha, mais frio vai ser, tá? E por conta das condições do relevo, o frio de montanha é o único clima que é registrado, olha só, em 3 regiões diferentes. Ele não é só tipo de uma região, ele fica localizado, né? Na quente, na temperada e na fria. Então, onde tem cadeias de montanhas ou cordilheira, tem o quê? O clima frio de montanha, tá? Temperatura, isso aí é importantíssimo. A temperatura cai a cada 6 graus Celsius a cada 1000 metros, tá? De altitude, e acima dos 2 metros a neve constante. Então, a gente pode ver nesse desenho aí. Se a gente ver a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, o topo dela é todo coberta de neve, né? Lá é o que? É o frio de montanha. Então, a gente pode ver, chove, tá? Há uma questão da pluviosidade, mas as temperaturas o que? São muito baixas, tá? Então, vamos lá.
A outra, clima subtropical ou também chamado de clima frio, tá? Qual é a característica desse clima? Presença de gelo cobrindo o solo durante mais da metade do ano. Então, tem período do ano que ele é coberto de gelo e outra tem a vegetação normal. Aparece nas proximidades do Círculo Polar Ártico, nas proximidades, tá? As regiões de clima subpolar apresentam baixo índice pluviométrico, a questão da chuva. A média de precipitação anual fica em 280 milímetros, concentrando-se no período do verão. Geralmente a precipitação ocorre na forma da neve. Então, o que acontece? A precipitação desse clima subpolar ou frio é o que? É o derretimento de gelo, tá legal? Então, a gente pode ver aqui nesse desenho que a gente consegue ver a vegetação e a gente consegue ver o que? A camada de gelo. E no climograma mostra aí chuvas também, poucas, né? E a temperaturas o que? Negativas. Vamos continuar. Vamos lá. Agora vamos mudar um pouco nesse clima aí. A gente vai pegar o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele é bem fácil porque o próprio nome já diz. Mediterrâneo, se a gente lembrar do que? Do mar Mediterrâneo. Então, ele está localizado aonde? Ali no sul da Europa e no norte da África, tá? Então, vamos lá. Porém, esse clima aparece também em outras áreas, tá? Fora do mar Mediterrâneo. Aqui na América do Sul, a gente tem, tá? Ali no Chile, tá? A gente tem na Austrália e tem também no litoral da Califórnia, tá? Ele não é típico somente o que? Ali do mar Mediterrâneo, mas a maior parte característica do clima mediterrâneo é dali, tá? Esse clima sofre as influências do mar, tendo um verão quente e seco e invernos com temperaturas amenas, tá? Bem tranquila. E ocorrência de chuvas, que ocorrem por volta de 3 a 4 meses, mas que possui uma pluviosidade baixa por volta de 500, né, milímetros anuais. Então, a gente pode ver o seguinte, no climograma se chove bem pouco, principalmente no inverno, mas as temperaturas ali, ó, ficam em torno de 25 graus, é uma temperatura que é agradável, tá? E a gente pode ver aqui o tipo de vegetação, a vegetação que bem rasteira, né, pequenos arbustos. Então, geralmente, as pessoas da Europa costumam o quê? Passar dos verões no sul, por causa do clima mediterrâneo, que é um clima muito agradável, tá? Vamos continuar. Clima temperado. O clima temperado, tá? Ele varia muito, tá? De acordo com o longo do ano. Ele já tá localizado, o próprio nome já diz. Temperado, porque ele tá onde? Ali naquela zona temperada, tá? Com média acima de 10 graus Celsius nos meses mais quentes e entre -3 e 18 graus nos meses frios, tá? É o único clima de todos esses que a gente está falando que tem o quê? As 4 estações bem definidas. A gente consegue ver qual é a primavera, qual é o verão, qual é o outono, qual é o inverno, porque ele está localizado onde? Na zona temperada, onde isso é muito nítido, tá? Um verão relativamente quente, outono com temperaturas gradativamente mais baixas, com o passar dos dias, um inverno frio e uma primavera com temperaturas gradativamente mais altas com o passar dos dias. Então, a gente consegue ver nitidamente isso daí, tá? Umidade depende da localização e condições geográficas de cada região. Então, aqui no climograma, eu coloquei 2 para a gente ver como é que isso depende de cada região. Então, eu coloquei ali da Winnipeg, no Canadá, onde a questão da chuva, né? Ela é bem fraca, mas que tem temperaturas, né, abaixo de 0, né, e temperatura em torno, né, na época do verão ali, 20 graus Celsius, né, e na França, né, no caso da Europa,
né? A temperatura o que? A 15 graus, chove-se mais aonde? No inverno, no outono, né? Então a gente vê aqui o mesmo clima em lugares diferentes. Como pode ocasionar isso? Porque isso é de cada região, tá? Vamos continuar. Clima tropical, tá? Tá localizado o quê? Nos trópicos, o nosso clima aqui. Os climas tropicais são caracterizados por temperaturas elevadas, porque a gente recebe uma quantidade muito grande de radiação solar. Todos os meses do ano apresentam temperaturas médias em torno de 18 graus ou mais, tá? E o clima tropical, ele se divide em dois, tá? Em tropical de altitude e o tropical litorâneo. A gente vai estudar mais esses dois tipos quando a gente estudar o clima tropical no Brasil, tá legal? O clima equatorial, ele já tá falando, né? Equatorial, que ele está localizado onde? Na linha do Equador, tá? O clima equatorial é um tipo de clima caracterizado pela alta média de temperatura, acima da linha do Equador, né? Então, temperatura muito alta, mais altas que a do clima tropical. E pela alta pluviosidade, então chove-se bastante. Por quê? Chega-se a passar de 2.000 milímetros de chuva anual. Então, uma quantidade de chuva muito grande. A gente pode ver, olha só, é quase constante, tá? A quantidade de chuva e a questão também da temperatura, tá? Regiões que apresentam esse tipo de clima são cruzadas pela linha do Equador e por isso recebe o nome de equatorial. Essas regiões apresentam uma floresta bem densa, a floresta equatorial, tendo como exemplo a Amazônia, que é marcada por chuvas frequentes durante todo o ano. O clima é quente e úmido, praticamente só tem uma estação, que é o verão. Por que, gente, a questão da chuva, né? Por causa da evapotranspiração, né? Grande reservatório de água, o clima muito quente, a água sobe, né? Há uma evapotranspiração, forma-se uma quantidade de nuvem muito grande e chove e devolve isso. Então é a questão do que? Do ciclo da água, né? Então, por causa disso aí, tem o que? As densas florestas, né? Ele deu exemplo aqui, a floresta da Amazônia, mas tem a floresta do Congo também, que está bem ali na África, né? Bem em cima da linha do Equador, e outras florestas ali na Ásia, que são são favorecidas por esse tipo de clima. Se a gente ver, são o que? Tem florestas ali também, né? Florestas muito densas, muito robustas, tá? Então, vamos continuar. Aí a gente tem outro clima, que é o clima subtropical. Esse clima subtropical, a característica dele é o quê? Das áreas geográficas ao sul do Trópico de Capricórnio e o norte do Trópico de Câncer. Então, ele fica entre o quê? As zonas temperadas e os trópicos, tá? Com temperaturas médias anuais, tá? Nunca superiores a 20 graus e uma temperatura mínima do mês mais frio nunca é menor do que 0 grau. Pode acontecer? Pode, com certeza. Mas é constante ficar no 0 grau ali, tá? Em áreas mais elevadas, a questão de serras, tá? O inverno é intenso, com nevascas esporádicas e o verão ameno. A precipitação é intensa, atingindo a média de até a questão de, eu não coloquei ali, tá, gente? De 200 milímetros por ano, tá? Desculpa, ali foi erro meu. Tá. Então, o que acontece? Então, no Brasil, a região sul do Brasil, a gente vai ver mais pra frente, ela é de clima subtropical. Então, o que acontece na época de frio? Temperaturas muito baixas, principalmente aonde? Nas áreas de serra, a Serra de Santa Catarina chega até o que? Acontecer geada, tá? Então, vamos lá. O clima desértico,
né? Característica desse clima desértico, né? Isso aí é muito fácil. Baixo índice de pluviométrico, a questão das chuvas. O próprio climograma mostra ali, chuva é quase zero praticamente. Existem muitos lugares desertos que já tem mais de 100 anos que não chove. O exemplo é o deserto do Atacama, tá? E a grande amplitude térmica, a questão da diferença de temperatura. Então, de dia, as temperaturas são muito altas, chegando até 50 graus, e de noite chegando até zero. Por que isso? Vamos lembrar das nossas aulas de fatores, fatores climáticos, a questão do albedo. Olha só, é muito claro. Então, a radiação bate e ela volta, então ela fica quente, né? Então, vamos lá. Ocorre tanto em áreas tropicais como em áreas temperadas. E o clima desértico também pode ser conhecido como um clima árido, tá? E a gente terminando os tipos de clima, o clima semiárido, né? O clima semiárido é um clima também ele é um clima em transição, tá? Caracterizado por chuvas escassas, né? E mal distribuídas ao longo do ano. Ocorre em regiões tropicais, onde a temperatura é elevada o ano todo. Então, no deserto, ele não chove. O semiárido, ele até chove um pouquinho, tá? A diferença de um e do outro é isso aí. A gente pode ver aí, ó, no climograma, alguns meses do ano chove. E as temperaturas, o quê? São elevadíssimas, são muito quentes, ok? Então, a gente termina hoje, né, a nossa aula de climas do mundo. A próxima aula a gente vai falar sobre climas do Brasil, ok? Então, até a nossa próxima aula.